Oi, gente! Então, nós vamos aqui responder as nossas atividades sobre a Semana de Arte Moderna e a primeira fase do modernismo, né? Eu trouxe para vocês no material as competências e as habilidades do Enem e do SPAES, para vocês ficarem certos, né? Terem a certeza de que nós estamos trabalhando o Enem e o SPAES, certo? Essa atividade teve o objetivo de compreender o significado da Semana de Arte Moderna e seus pressupostos, né? Qual foi a importância desse movimento para a nossa arte e compreender as primeiras fases do modernismo, principalmente a primeira aí com os seus autores, né? Nós vimos Mário de Andrade, aqui eu trouxe nas atividades Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Eu apresentei a acolhida com esse poeminha do Oswald de Andrade que nós discutimos e essas são as atividades. Vamos lá para as respostas. O texto 4, lá da página 93, é um texto do Oswald de Andrade que chama Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aí a questão 5 pergunta: a que fato histórico se refere o texto? O primeiro verso já nos diz, né? Ao descobrimento do Brasil, quando o português chegou, né? E aí a questão 7 pede para a gente ver um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou aqui. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, e especialmente a capitania. E aí ele pergunta: a versão de Oswald para esse fato sintetiza a linguagem da carta. Resume o que a carta quis dizer. Copie o verso que resume isso aqui, né? O verso 2, debaixo de uma bruta chuva, porque ele diz: ventou tanto sueste com chuvaceiros, né? Aqui já nos diz aqui que é o verso 2. E aí ele pede para refletir sobre os sentidos de vestir, no verso vestir o índio. Além do significado denotativo, que é colocar a roupa em, né? Que eles colocaram uma roupa no índio, chegou aqui o índio estava nu, né? Eles colocaram a roupa, mas além disso, o que foi que eles fizeram também? Que outro significado a gente pode identificar? Então, qualquer resposta que vocês colocaram que fale da imposição da cultura portuguesa à cultura indígena está correta, viu? Isso aqui é uma resposta pessoal, você vai colocar com suas palavras, mas tem que ligar a essa questão da cultura portuguesa à cultura indígena. Vamos para o texto 5, também na página 93. Duas questõezinhas, a 10 e a 11. Diz assim: pronominais, um texto muito conhecido do Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Nesse texto, qual das intenções do grupo modernista o poema destaca? Vocês vão ver lá naquele material, em slides que eu mandei na semana anterior, que tem várias características da primeira fase do modernismo, né? E aqui a gente pode ver a linguagem coloquial muito forte, porque ele está criticando, né? Que a gramática diz: dê-me um cigarro. Mas o bom branco, o bom negro, as pessoas de verdade que vivem nessa nação brasileira diz: me dá um cigarro. Então, é a linguagem coloquial, a linguagem que cada um fala que está sendo destacado. E ele diz, né? Trata-se de um poema metalinguístico. Explica essa afirmativa. Eu já explicava para vocês no grupo semana passada que a metalinguagem trata do aspecto de falar da linguagem pela linguagem. Nesse poema aqui, a gente vê ele falando da gramática, trazendo um aspecto da gramática
né? Refletindo sobre isso. E está falando de um poema, né? Então, o fato dele refletir sobre um aspecto da linguagem, utilizando a linguagem, faz dele um poema metalinguístico, beleza? No texto 5, que é lá na página 134, né? Duas questõezinhas, do Manuel Bandeira. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável, meiga, carinhosa, né? Como tá aqui. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Manuel Bandeira, que tratava muito do tema morte, porque ele vivia sempre à espera da morte, né? Ele vivia sempre doente, então ele tinha essa expectativa. Que eufemismo o poeta emprega para designar a morte? A gente viu também que eufemismo é aquela figura de linguagem que utiliza uma palavra para suavizar outra. Então ele usa indesejada das gentes, ninguém gosta, né? Ninguém deseja a morte, e iniludível, né? Iniludível se referindo à morte, né? Alô, morte, alô, iniludível. Porque é frequente o emprego de eufemismo para designar a morte? Aqui você vai fazer uma resposta pessoal, mas você tem que pensar por que as pessoas não gostam de falar a palavra morte e por que elas tendem a suavizar, certo? Então, qualquer resposta que explique isso está correta. E aí nós temos outro texto, né? O texto 6, na página 134. Outro do Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. E aí ele lê todo o texto e ele pergunta: que estilo de época é repudiado no poema? O parnasianismo, né? Porque o parnasianismo seguia as tradições e aqui ele repudia todas as tradições. Quando eu lírico invoco o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos palhaços, de que vanguarda europeia ele se aproxima? Dentre todas as vanguardas europeias, aquela que falava da loucura, da alucinação, né, era o surrealismo, certo? Então, vocês podem revisar esse conteúdo das vanguardas europeias lá naquele material também. E a questão 12, o emprego do verso livre é uma das características da poesia de Manuel Bandeira. Em qual verso ele utilizou o verso livre nesse poema? A gente pode identificar o verso 3, o verso 4 e o verso 15, porque ele não segue nenhum tipo de padrão de tamanho, ó. Não só pela falta de rimas, mas também pelo tamanho aqui que não tem, né? A métrica não é obedecida. E o texto 7, Vou-me embora para Pazárgada, um dos poemas mais famosos do Manuel Bandeira, que fala daquele lugar mágico, né? Daquele lugar maravilhoso que ele deseja. Qual é o significado de Pazárgada? Acabei de falar, né? É tratado como um lugar perfeito, dos sonhos, da fantasia. E ele trabalha com a antítese entre aqui e lá. Vamos identificar o espaço. Onde é aqui e onde é lá. Aqui é a realidade que ele vive. E lá é o sonho, que é a Pazárgada, né? Não se esqueçam que a antítese é aquela figura de linguagem que aproxima palavras de sentidos contrários. Como aqui e lá, como morte e vida, dia e noite, claro e escuro, essas coisas. Que verso do poema sintetiza o motivo da evasão da realidade? Por que ele quer sair da realidade em que ele vive? Lá naquele verso que diz, aqui eu não sou feliz, né? Vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Esse mecanismo de evasão da realidade foi frequente em outro estilo de época. O pessoal saía da realidade e ia para um lugar idealizado, que era lá no romantismo, né?
A realidade de Pasárgada não obedece à lógica. Anote 2 fatos dessa realidade, né? Lá em Pasárgada, o parentesco com Joana, a louca de Espanha, é impossível, porque como é que Manuel Bandeira ia ter um parentesco, né, com a louca da Espanha, a Joana, e chamar a mãe d'água para lhe contar a história, que é uma lenda, né? Então, outra característica dos modernistas é que eles traziam esses fatos próprios da nossa cultura, né, como as lendas, os mitos, para dentro das suas poesias, certo? Para se livrar de dogmas, preconceitos, limitações de todo tipo, é necessário, mesmo em Pasárgada, gozar de uma condição. Qual é a condição para você ser feliz em Pasárgada? Ser amigo do rei. Se você for amigo do rei, tudo é favorável, né? E aí imagine a sua própria Pasárgada e enumere numa folha avulsa o que não poderá faltar nela. Vocês vão descrever aí como é um lugar prazeroso, feliz, o lugar ideal para vocês. Tá ok? Agora, vocês vão lá no grupo, pegam o link da atividade e vamos fazer a atividade que se baseia nos seus conceitos, seus conteúdos aí sobre vanguardas europeias e primeira fase do modernismo. Beleza?